Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, professora Roseli, lhe convido para a gente fazer um passeio na informática, resolvendo, trazendo um resgate de teoria em todas as questões que fizeram parte da prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa prova, ela foi aplicada em 2018, porém, está rica de informação para você inserir nos seus estudos. Então, lhe convido para a gente começar a trabalhar na questão de 77 e vamos até a questão 90. Foram 14 questões propostas pela VUNESP em 2018, na prova do TJ, né, de São Paulo, para o cargo de escrevente judiciário. Eu lhe convido e a gente já inicia com a primeira questão, a questão de número 77. Chegando para a gente, na nossa tela, a nossa questão. Essa é uma questão, a gente já começa aqui a fazer os nossos apontamentos, a gente vai resolver uma questão por vez para você fazer aí a sua pausa, gerar suas anotações, para depois ir para a próxima questão, e assim sucessivamente, até a gente chegar na questão de número 90. Então, a questão de número 77, o que a VUNESP nos trouxe? Ela fala sobre o sistema operacional Windows 10. Então, nós temos lá no nosso edital o nosso sistema operacional. A estrutura dos editais da VUNESP é trabalhar com o sistema operacional Windows, né? O Windows 10 e agora também a gente tem a presença do Windows 11. Muito bem. Permite que o seu explorador de arquivos, vamos lembrar, que o explorador de arquivos é o nosso gerenciador. Gerenciador de arquivos e também o nosso gerenciador de pastas. Lembrar que o explorador de arquivos pode ser aberto por meio das teclas Windows mais a letra E, que também é outra questão de prova dada. Lendo, continuando a leitura. O Windows 10 permite que o seu explorador de arquivos possa ser configurado em relação aos arquivos e pastas que manipulam. Quando a gente pega o edital da VUNESP, a gente encontra já na primeira linha, sistema operacional Windows, pasta, arquivo, atalho, e a gente encontra nessa estrutura do edital manipulação de arquivos e pastas, que é muito comum logo no edital e logo nas provas. Então, a gente lembra, todos os sistemas operacionais, eles trabalham baseado numa configuração padrão. Só que nós, usuários, temos a liberdade de mudar essa configuração padrão, dentro dos limites que o próprio sistema operacional nos dá, né, e logo nos delimita. Então, é sobre isso que a VUNESP fala, que o Windows, lá por meio do seu explorador de arquivos, permite o usuário configurar essa configuração em relação aos arquivos e pastas. Muito bem. E ela diz, ela, VUNESP, uma das configurações permitidas é ocultar. Fala, Roseli, onde que eu tenho essa questão, né? Onde que eu busco essa informação? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente fala, é uma questão relacionada ao explorador de arquivos. Então, eu vou levá-lo ao explorador de arquivos, mostrar para você onde está essa informação, para que a gente volte para a questão, para resolver, e também deixar a informação para você estudar. Então, vem comigo para a janela do explorador de arquivos. Muito bem, janela do explorador de arquivos na nossa tela. Nós temos uma guia exibir na janela do explorador, e lá no finalzinho nós temos um grupo chamado de opções. Está acompanhando junto comigo e também você pode, aí na sua máquina, abrir o seu explorador.
A gente ativa opções, nós temos aqui, alterar opções de pasta e pesquisa. Nós somos presenteados, né, com a janela opções de pasta. E aqui em opções de pasta, nós temos aqui, ó, modos de exibição. Dentro de modos de exibição, a gente vai rolar aqui a nossa janelinha e nós vamos chegar aqui, olha, ocultar arquivos protegidos do sistema operacional, no caso, é recomendado que essa ocultação esteja habilitada. Caso eu, usuário, desabilito, eu recebo essa mensagem, inclusive aqui é uma outra questão de prova, dizendo que eu optei, né, por tirar essa proteção e os arquivos protegidos do sistema serão exibidos. Então, eu não quero, então ele vai ser mantido oculto. Uma outra ferramenta de ocultação é ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Quando a gente analisa o explorador de arquivos, você pode visualizar que ou você tem as extensões sendo visualizadas ou elas estão ocultas. Por padrão, elas ficam habilitadas e elas não são visualizadas. Caso você queira visualizar as extensões do arquivo, você tem que ativar a desabilitação das extensões dos arquivos. Aí você vai ver só os nomes dos arquivos e não vai visualizar as extensões. Outra questão de prova. Uma outra ferramenta que nós temos que pode ser configurada, ocultar conflitos de mesclagem de pasta. Então, se essa ferramenta ela estiver habilitada, que deve aí, né, na sua estrutura, provavelmente deve estar habilitada, o que significa? Às vezes eu tenho uma pasta que tem o mesmo nome, porém num local diferente. Aí eu tenho uma pasta chamada Provas VUNESP na área de trabalho, eu tenho uma pasta Provas VUNESP na biblioteca documentos, eu tenho uma pasta VUNESP dentro de uma outra pasta que eu criei. Ou seja, num elemento, por exemplo, de pesquisa, essas pastas, por ter os mesmos nomes, elas podem se conflituar. Então, se essa informação, né, se essa configuração estiver habilitada, ocultar conflitos de mesclagem de pasta não vai acontecer. Então, a gente tem essa ocultação. E uma outra ferramenta de ocultação é ocultar unidades vazias. O que significa unidades vazias? Por exemplo, você tem um pendrive, o pendrive é vazio, não tem nada. Se você conectar o pendrive na tua máquina, lá na unidade USB, inicialmente, ele não será visualizado na estrutura do explorador de arquivos, aqui na nossa esquerda, no nosso painel de navegação. Por que ele não será visualizado? Porque essa unidade, ela está vazia. No momento que você salvar um arquivo nessa unidade, ela passa a ter conteúdo, logo não está vazia, e aí essa será visualizada na janela do explorador. Então, para responder a nossa questão, a gente tem 4 linhas de ocultação, que por padrão estão habilitadas e o usuário, a qualquer momento, pode o quê? Desabilitar. Claro que a gente tem as questões de segurança, por conta e risco do usuário, a Microsoft até notifica sobre isso, mas nós temos essas liberdades, né? Essas permissões em relação às configurações, que vão ao encontro de manipulação das nossas pastas e logo desses seus conteúdos, tá certo? Então, para resolver essa questão, o candidato, ele precisa dessa informação. Anote aí, faça a revisão, que por meio dessa informação você consegue resolver outras questões, tá certo? Então, agora a gente vai voltar lá para a nossa questão e resolver. Beleza? Vamos lá? Vem comigo? Muito bem, a nossa questão de volta na tela. Eu até trouxe a janelinha, que é a janelinha de opção de pasta que nós visualizamos. As opções de ocultação são essas que a gente conversou. E agora a gente analisa as nossas alternativas. Alternativa A, olha o que a VUNESP diz, ó, uma das configurações permitidas é ocultar. Então, alternativa A, os arquivos que não foram ainda avaliados pelo antivírus, essa não é uma configuração que a gente tem. Então, alternativa A não vai responder a nossa questão. Alternativa B, os arquivos criptografados ou protegidos por senha.
Nós temos ocultar arquivos protegidos do sistema operacional, não arquivos criptografados ou protegidos por senha. Se a gente tivesse, né, os arquivos aqui para nós protegidos do sistema operacional, criptografados não, a senha não, mas o protegidos do sistema operacional. Aí a alternativa B poderia ser vista aí com mais atenção. Então, também fora dessa possibilidade de acerto. Alternativa C, os arquivos não manipulados há pelo menos um ano. A gente também não tem essa ferramenta, né, como elemento de configuração. As extensões dos tipos de arquivos mais conhecidos. Então, nós estamos aqui, ó, ocultar as extensões dos arquivos, o quê? Conhecidos. Então, a nossa alternativa correta, a alternativa D. E a alternativa E, os arquivos de aplicativos não licenciados para o Windows. Aí cabe a você, né, usuário, ter todo o seu cuidado para saber o que você instala na tua máquina. Também nós não temos essa configuração, né, no rol permitido. Então, para a nossa primeira questão, que foi aplicada na prova da VUNESP no dia 25 de março de 2018, a questão 77 é para nós a alternativa D correta. Então, fica essa belezura para você, uma questão rica para você estudar. O meu objetivo aqui não é só resolver a questão e colocar o X na alternativa correta. O meu objetivo é deixar a informação para fortalecer os seus estudos. É isso. Eu vou fechar com vocês a questão 77 e já na sequência a gente vai ter a questão 78. Eu te aguardo. Ah, e eu peço para você, se você não inscreveu no meu canal, se inscreve, tem muita coisa bacana aí que vai fortalecer os seus estudos, tá bom? Então, até já, questão 78, chegando aí, já para você. Te aguardo.